Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. Vamos dar continuidade, então, aos trabalhos da noite de hoje no Centro Espírita Jesus e Caridade, os trabalhos que já iniciaram antes, pedindo a Deus, nosso Pai, que tenhamos uma noite de trabalho produtivo, pedindo a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que nos inspire e que possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje através da exposição doutrinária. Façamos a oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Eu coloquei na tela uma campanha que nós estamos fazendo, na verdade estamos auxiliando, é uma campanha estadual por essa criança, por esse bebê, Manuela. Ela tem AME, atrofia muscular espinhal, e ela precisa tomar um remédio, que é uma dose única, que custa 9 milhões de reais. Então existe toda uma mobilização no Estado e angariar essa quantia, e a gente pede o auxílio de todos, aqueles que podem ajudar. Os canais no vídeo ali, é só voltar o vídeo, tem as contas bancárias, onde pode fazer os depósitos, o Pix, pode também acessar o Instagram dela, o Facebook, para ter mais detalhes. A mídia local aqui da região também vem já divulgando bastante esse caso. Então pedimos também esse auxílio, e que também possamos orar por ela, pela família dela, para que consiga atingir essa necessidade, se Deus quiser, de conseguir tomar esse remédio e salvar a vida dessa criança. Então continuamos. Vamos apresentar então o seu Machadinho, Wilson Machado, que hoje é o expositor da noite. Vamos vibrar para que ele consiga passar o que ele nos preparou com tanto carinho. A palavra é tua. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, senhoras e senhores que nos assistem através das redes sociais, amigos espíritas. Nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo esta obra magnífica que nos consola, que nos conforta e que nos instrui. A mensagem do capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu peço às pessoas que tiverem possibilidade, pegar uma caneta e um papel para anotar alguns versículos bíblicos, para tirar as dúvidas. Aqueles que já conhecem o Espiritismo, que já sabem que um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação e a mediunidade, então não tem dúvida. Mas nós, ou as pessoas, melhor dizendo, que não têm esse conhecimento, ainda têm dúvida a respeito da reencarnação, como sendo uma lei divina. Como já falei, este capítulo nos fala da reencarnação, que é uma lei divina, um dos pilares da nossa doutrina espírita. Tem muitas pessoas que pensam que a reencarnação e a mediunidade é uma invenção do Espiritismo, e não é. Ela existe desde os primeiros cristãos, das primeiras pessoas que habitam o nosso globo terrestre. Bem mais antes da vinda de Jesus,
ao plano da Terra, a reencarnação e a mediunidade já existiam, porque ela faz parte do ser humano, das pessoas. Tanto a reencarnação como a mediunidade estão contidas nos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, estão registradas na Bíblia, conforme nós vamos ver a seguir. É uma das leis divinas que possibilita a criatura humana a evoluir moralmente e espiritualmente. Esse é o fator da lei da reencarnação. A lei da reencarnação prova para nós a justiça divina. Sem ela, nós teríamos muita dificuldade de compreender a justiça de Deus, a justiça divina. O texto do Evangelho diz-nos: Jesus, tendo vindo das cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? O que dizem eles que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: dizem uns que é João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Aqui nós já temos um fato mediúnico, meus queridos irmãos, a prova da reencarnação, melhor dizendo. Porque todos estes que os discípulos citaram a Jesus já tinham desencarnado, já tinham falecido, já estavam mortos há bastante tempo. Porquanto estes os quais os discípulos se referiam já estavam desencarnados. Perguntou-lhe Jesus: e vós o que disseis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonatas, porque não for a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Temos aqui, então, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E contrapomos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Prossegue o texto. Neste meio tempo, Herodes, o tetrarca, que quer dizer em especial, no período de Jesus, governador de uma parte do território do Império Romano, ouvira falar tudo que diziam de Jesus e os prodígios que ele fazia, e seu espírito se achava em suspense, isto é, curioso para conhecer Jesus, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros, um dos antigos profetas ressuscitaram. Era o que o povo falava a respeito de Jesus. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer grandes coisas? E ardia de vontade de ver e falar com Jesus. Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16. Contrapomos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Após a transfiguração, os discípulos interrogaram Jesus desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus, tomando a palavra, disse: em verdade, Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos afirmo que Elias já veio e eles não reconheceram e os trataram como lhe aprove, assim como farão sofrer também o Filho do Homem. Novamente citamos Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 10. E contrapomos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Para nós, meus queridos irmãos e irmãs, não perdemos o foco do que quis dizer Jesus nesta passagem. Vamos ver o que diz os versículos anteriores, o 13.
que é do versículo 1 a 13 do Evangelho de Mateus. Ele nos fala da transfiguração. Nesta passagem, nós temos mais uma vez a prova da reencarnação e da mediunidade registrado na Bíblia. Muitas e muitas pessoas estudam estes versículos e até não param para meditar, para pensar, para interrogar a própria consciência. Porque a nossa consciência é riquíssima de virtudes, capaz de discernir para nós as coisas certas e erradas. Tanto é que as leis divinas estão gravadas, a lei divina está gravada na consciência de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade, assim dizendo, e a sensatez de saber quando estamos agindo errado. Então diz-nos o texto: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular num alto monte, o Monte Tabor. Lá Jesus orou e se transfigurou diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Temos aqui um fato mediúnico, a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Elias e Moisés já estavam desencarnados há bastante tempo. Jesus e os apóstolos estavam encarnados na matéria, no corpo físico. Então aqui nós temos um fato mediúnico registrado em todas as Bíblias que nós tomarmos e estudarmos. Esses versículos nós vamos ver. Algumas mudam um pouquinho a frase, a palavra, mas o sentido é o mesmo. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, na realidade, ficou um pouco abalado, suspenso, motivado. Ficou cheio de uma sensação agradável que ele não sabia explicar, né? Então ficou atordido, diz lá no texto, bem certo, com a visão e com o que estava sucedendo em sua volta. Enquanto Pedro estava falando, veio uma nuvem resplandecente e o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto por terra, ficaram com medo. Não entendiam este fato mediúnico, não estavam habituados com estes fatos. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou e lhe disse: Levantai-vos e não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que eles viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Novamente, os discípulos voltaram a interrogar a Jesus: Mestre, por que dizem que os escribas diz os escribas ser antes preciso que volte Elias? Jesus, tomando a palavra, respondeu: Em verdade eu vos digo, há de vir Elias restabelecer todas as coisas, mas eu vos afirmo que Elias já veio e eles não reconheceram e os trataram como lhe aprove, assim como farão sofrer o Filho do Homem. Preste atenção, meus queridos irmãos e irmãs, e vocês que me assistem em casa. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Portanto, meus irmãos e irmãs que nos assistem neste momento, João Batista era a encarnação de Elias, sem sombra de dúvida. O próprio Mestre revelou aos seus discípulos. Ressurreição e reencarnação, no conceito espírita, tem o mesmo significado.
essas duas palavras. Em várias partes do Evangelho, nós temos Jesus nos dizendo que a língua humana é muito pobre, é escassa de palavras, e muitas palavras se repetem justamente pela pobreza de língua que nós enfrentamos nas nossas vidas. Portanto, a reencarnação fazia parte do dogma dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só o povo saduceu, cuja crença era que tudo acabava com a morte, não acreditava na reencarnação. Mas os demais povos de todas as aldeias, os judeus, sobre esse ponto de vista, eles sabiam que o homem viveria uma outra vida. Só eles não sabiam explicar de que forma isso acontecia, porque eles ainda não tinham todos os conhecimentos e até mesmo a prova científica de que a vida continua depois da morte do corpo físico. Nós, espíritas, não temos dúvida. E é evidente que a crença na reencarnação nos responsabiliza, porque nós sabemos que a vida futura não é uma metáfora, é uma realidade. Nós sabemos que a vida futura que nós vamos viver é o reflexo desta vida que nós estamos vivendo hoje. E hoje nós vivemos os reflexos das vidas passadas. Só que isto se processa através da reencarnação, não da ressurreição, como nós vamos ver mais adiante. Acreditavam eles, os povos judeus, que o homem que vivera podia viver sem saber precisamente que maneira esse fato acontecia. Designava pelo termo ressurreição, que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. E nos podemos estudar conforme estamos fazendo. Com efeito, meus queridos irmãos e irmãs, a ressurreição da ideia da volta do corpo que já está morto e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os restos deste corpo se deteriora e se absorve pela natureza. É humanamente impossível que nós vemos a ressurgir ou ressuscitar no nosso corpo físico. Evidente que a reencarnação se sucede num novo corpo, concebido pelos pais da criança, que vai fornecer o invólucro material para aquele espírito reencarnante que necessita de reencarnar, conforme nós vamos ver a seguir. Os elementos desse corpo já estão descompostos na natureza. Segundo a crença deles, dos judeus, João Batista era Elias, mas o corpo de João Batista não podia ser o corpo de Elias, pois João Batista era conhecido na aldeia, das aldeias, tanto nas aldeias vizinhas como na comunidade onde ele habitava. Portanto, João Batista era a reencarnação de Elias, porém não ressuscitado, mas reencarnado. A palavra ressurreição nós podemos aplicar a Lázaro. Lázaro estava morto quando a sua irmã veio e pediu a Jesus que o devolvesse a vida a Lázaro. E Jesus veio e fez com que Lázaro voltasse a viver novamente. Mas Elias não. Nesta passagem em que Jesus nos fala, está bem claro. Elias era João Batista, ou melhor, Elias era João Batista reencarnado num novo corpo. A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado por aquele espírito. Nada tem em comum com o antigo corpo, conforme podemos ver a seguir. No livro dos Espíritos, não trouxe comigo, mas deve de ter aqui, no capítulo 4, onde nós estudamos a pluralidade das existências
e a reencarnação. Conforme nós vamos ver na pergunta 166, Kardec perguntou aos espíritos superiores, né, a respeito da reencarnação, e nós vamos ver. Kardec perguntou na pergunta 166 do Livro dos Espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E eles responderam: sofrendo a prova de uma nova existência, existência corporal, existência física. Kardec, não satisfeito com a resposta dos espíritos, fez uma subpergunta nesta mesma pergunta: como realiza essa nova existência? Será que é pela sua transformação como espírito? E os espíritos superiores responderam: depurando-se a alma indubativelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário a prova da vida corpórea, da vida corporal. Então, ele, não satisfeito, fez mais uma subpergunta nessa subpergunta 166. A subpergunta B: a alma então passa por muitas existências corporais? Perguntou Kardec aos espíritos superiores. E eles responderam: sim. Todos nós contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo dele, dos que negam a lei divina da reencarnação. Tem muitas pessoas, eu conversando com algumas, e que não gostam nem de falar na reencarnação. Eu perguntei: mas por que tu tem tanto medo da reencarnação? Ela disse: olha, eu aprontei tanto na minha vida que eu tenho medo de reencarnar até num bicho, num animal. Eu disse para ele: não tenha medo, meu irmão, porque a natureza, a lei divina não permite que o homem retrogrida, que a criatura humana retraia. Nós avançamos no progresso, jamais retornamos, jamais vamos voltar a reencarnar num animal. Embora o animal, com o passar dos anos, chegará à alma humana, como nós podemos aprofundar os nossos estudos nas obras da codificação do Espiritismo e ver. Na pergunta 167, Kardec continuou perguntando aos espíritos superiores: qual é o fim e objetivo da reencarnação? E eles responderam: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Isto é, nós nos melhoramos no convívio com os nossos semelhantes e com isso nós vamos melhorando a humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça divina? Quantas coisas diferentes que nós vimos, que na nossa visão materialista está tudo contrário às pessoas de bem, às pessoas que praticam o bem. Para nós entendermos a justiça divina, precisamos compreender e estudar a reencarnação. Na pergunta 168, prosseguiu Kardec perguntando aos espíritos superiores: é limitado o número de existências corporais ou os espíritos reencarnam perpetuamente? E a resposta que eles deram é: a cada nova existência o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade da prova do corpo físico. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a reencarnação é uma lei divina que Deus permite a todos nós a reencarnarmos para nós auto nos purificar. A vitória quem vai alcançar é por mérito nosso. O nosso Criador, Deus, nosso Pai, Ele não vai nos privilegiar nenhum de nós. Ele já criou as suas leis para nos governar, para nós nos submeter a elas.
E se eu não me engano, é na 620, na pergunta 620, Kardec perguntou qual era o significado das leis de Deus. E aí os espíritos superiores responderam: Deus criou as suas leis para a felicidade do homem. Ele somente é infeliz quando dela se afasta. Somente nós vamos ser infelizes na nossa vida quando nós nos afastarmos das leis divinas do Pai. Na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores: perante Deus são iguais todos os homens? E eles responderam: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. As leis dos homens falham, as leis dos homens se renovam conforme o progresso da humanidade. Agora, as leis divinas são imutáveis, aqui e em todos os planetas habitados. Portanto, meus irmãos e irmãs, dizeis frequentemente: o sol é luz para todos, e anuncia assim uma grande verdade, a mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. O corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. A dor do rico é a mesma dor do pobre. A dor do branco é igual à dor do preto, do nosso irmão de cor. Qualquer tipo de pessoa, nos quatro cantos da natureza, da terra, onde o ser humano sentir dor, vai ser igual nos quatro cantos, para todos. E prossegue o texto dizendo: Deus nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante os seus olhos. Deus não privilegia nenhum de nós. Deus nos dotou de todas as virtudes capazes de nós nos esforçar e alcançarmos a perfeição, conforme vamos ver a seguir. Na pergunta 169, Kardec perguntou aos espíritos superiores: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Isto é, nós reencarnamos a mesma quantidade, 1000 vezes eu, 1000 vezes cada um de nós? E eles responderam: não. Aquele que caminha depressa, isto é, aquele que pratica o bem e a caridade, sem desinteresse, muitas provas é fora. Isto é, vence muitas provas e chega mais depressa do que aquele que cruza os braços e fica parado, esperando as coisas acontecer. É por isso que eu digo, meus queridos irmãos e irmãs, momento como este, onde nós nos reunimos para estudar os ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, tem um fundamento muito grande, uma importância na nossa vida, porque desperta o nosso ser para buscarmos e semearmos a semente do bem, do amor, da caridade, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. É isso que nós temos que começar a praticar em nossas vidas. E prossegue a resposta dos bons espíritos: todavia as encarnações são sucessivas, são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Conclui a resposta da pergunta 169. E na 170, Kardec voltou a perguntar, dizendo: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Isto é, eu fiz aquele teste final que nós fazíamos no colégio, o exame da admissão, né? Agora já está mudado, é outros tipos de exame que se faz, o Enem e outros vestibulares, enfim. E eles responderam: o espírito fica sendo espírito bem-aventurado, puro espírito,
E eu sempre lembro de Bezerra de Menezes, o nosso velhinho das barba branca, o nosso velhinho que se desfez do seu próprio anel para fazer a caridade a uma pessoa que não tinha recurso, como agora o nosso irmão anunciou, desta pequena que está necessitando da nossa ajuda. Qualquer centavinho que nós colocarmos, né, na conta dela, já vai somar para a aquisição do remédio que vai lhe dar as condições de prosseguir a sua vida, porque a vida do corpo físico é importante também para o nosso espírito, porque é esse recurso, o intermédio do corpo físico, que nós colocamos em prática os ensinamentos que Deus nos dotou, desenvolvemos as virtudes com as quais Deus nos consagrou. Justificando o nosso tema de hoje, concluímos com esta narrativa do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Este Nicodemos, ele tinha vergonha de falar com Jesus em público, porque ele era considerado uma autoridade na época, senador dos judeus. Ele disse: mestre, sabemos que viste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderá fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemo: como pode nascer um homem já velho, pode retornar ao ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de que eu tenha dito, ser preciso nasça de novo. O Espírito sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, meus queridos irmãos e irmãs, não aceita, disse Jesus a Nicodemos, o nosso testemunho, mas se me credes quando vos falo das coisas da terra, como vai me crer quando eu vos falo das coisas do céu? Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Capítulo 3, melhor dizendo, versículo de 1 a 12. E o nosso irmão Chico Xavier completa a nossa fala de hoje, dizendo: Deus nos concede a cada dia uma página no novo livro do tempo. Aquilo que colocamos nele corre por nossa conta. Logo, o comprometimento, a culpa e o merecimento da nossa escala evolutiva é toda nossa. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos dê as condições de compreender as suas leis e aplicarmos na nossa vida, na nossa convivência, na nossa família, na nossa comunidade, em toda parte por onde nos andar, que sejamos nós verdadeiramente representantes de Deus, instrumento da sua paz, do seu amor, da sua luz, na convivência com os nossos irmãos. Muita paz, muita luz
e até outro dia, se Deus quiser. Gratidão, irmão Machadinho. Há muito tempo não nos víamos aqui pessoalmente. Que bom, pois então, fico feliz. Na casa. Gratidão pela explanação, pelos ensinamentos. E agora harmonizados, restabelecidos das nossas energias, como forma de agradecimento, vamos fazer em pensamento a prece que o Mestre nos ensinou, rogando ao Pai: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez ao irmão Machadinho, agradecemos a presença de todos, a todos que nos acompanham de casa. Uma boa semana, uma ótima noite. Fiquem com Deus. E, se Deus quiser, estejamos aqui juntos na próxima quarta-feira. Uma boa noite.